Casos de polícia. E o filho é suspeito de matar o pai aqui em Itabira com mais de 4 tiros. A polícia militar conseguiu chegar até o suspeito através de informações e ele já está apreendido. O homem foi assassinado em um trailer da cidade do bairro Major Lage. O delegado Dr. Paulo Henrique da Polícia Civil conta como estão andando as investigações sobre o caso. Olha, nesse caso específico do homicídio que ocorreu do dia 22 para o dia 23, o sistema de persecução criminal de Itabira deu uma resposta rápida, apoiado pela população. Eu sempre ressalto que o apoio da população é muito importante na apuração desse tipo de delito. A população forneceu substrato para uma ação rápida da Polícia Militar capturar o adolescente autor do delito. Ele foi capturado, ratificado a sua apreensão e ele vai ser apresentado agora pela manhã ao Poder Judiciário para o Poder Judiciário decidir se ele permanece ou não internado. E ele comenta por que cometeu esse crime? Ele não assume a prática do delito, mas a motivação apontada pela gente pelas demais provas subjetivas é uma briga familiar. A vítima do homicídio, ela tinha um histórico de agressão familiar e no dia anterior ela havia efetivamente agredido o adolescente infrator que supostamente praticou o delito. Esse é um crime diferente, o senhor teve acesso às imagens, o senhor viu a diferença que foi a execução desse rapaz. O senhor acha que é um crime diferente dessas facções criminosas, de outros crimes? Na verdade, o elemento que diferencia esse homicídio dos demais homicídios que a gente tem tradicionalmente na cidade de Itabira é porque a motivação desse delito não é uma motivação relacionada, por exemplo, ao tráfico de drogas. A motivação desse delito é um problema interpessoal familiar entre autor e vítima. No caso agora, o que acontecerá com esse menor? A tendência é esse menor ter a sua apreensão ratificada hoje pelo juízo da Vara da Infância e Juventude e ser aplicada a ele uma medida de segurança. Ele vai ficar internado para ser ressocializado e reintroduzido à sociedade. Agora, a vítima há pouco tempo estava preso, recolhido no sistema prisional. E por que a saída dele, doutor? Olha, eu não cheguei a verificar qual que é o motivo da saída dessa vítima efetivamente, mas a gente tem diversos motivos. Pode ser que ele terminou de cumprir a pena dele, pode ser efetivamente que a medida de prisão que foi imposta a ele foi convertida em outras medidas cautelares diversas da prisão, pode ser uma progressão de regime. Eu não sei especificamente em relação a essa vítima, mas a gente tem diversas razões que pode levar uma pessoa que está presa a efetivamente voltar à sua liberdade. E aqui em Itabira nós estamos com a dificuldade do presídio, doutor? Você acha que isso pode aparecer, colocar na cabeça das pessoas que há impunidade? Como que está essa situação? Olha, eu não sei em relação à percepção de segurança da sociedade, se efetivamente a gente pode ter um impacto ou não em relação a isso. Mas é claro que a ausência de um presídio na cidade de Itabira gera um prejuízo à persecução criminal em Itabira. Principalmente eu posso falar em relação à Polícia Civil, porque a gente tem que destacar um quantitativo considerável do nosso efetivo para escoltas de presos em outras cidades. E isso afeta toda a instituição, a logística suas aqui, né? Sim, afeta a logística e retira investigadores nossos que poderiam estar investigando crimes para estar levando esses presos em outras cidades. Doutor, outra situação que aproveitando aqui para perguntar para o senhor é sobre o plantão digital. Como que é feito esse plantão digital e qual a opinião do senhor como delegado, professor experiente em questão para a sociedade? Olha, em relação ao plantão digital, hoje a gente tem uma central de flagrantes em Belo Horizonte. A Polícia Militar apresenta o conduzido ou preso a uma unidade da polícia que responde pelaquela localidade onde a pessoa foi capturada. E de lá, de Belo Horizonte, dessa central de flagrantes,
um escrivão vai fazer a oitiva e um delegado vai ratificar ou não aquela prisão. É hoje o modelo que a gente tem em vigor, por exemplo, em Itabira e na grande maioria do estado de Minas Gerais. E pela perspectiva, você acha que está dando uma melhorada na logística da Polícia Civil? Olha, institucionalmente eu não posso falar pela polícia qual que é a percepção dela em relação a isso. Eu acho que todo processo de transição ele vai ter determinadas arestas que precisam ser resolvidas, mas a longo prazo talvez a gente tenha efetivamente uma melhora, sim, porque a gente consegue concentrar a atuação de determinadas carreiras, liberando mais delegados e escrivães no interior para investigar. Hoje, o que o delegado Dr. Paulo fala hoje para esses jovens que estão entrando em crime aqui na cidade de Itabira e também para as mulheres que estão sofrendo agressões dos maridos e que vivem nessa situação e que pode chegar num caso trágico igual esse? Olha, primeira coisa, que a violência não é a solução. A gente não deve tentar resolver um problema de violência doméstica através de mais violência. A gente não pode responder violência com violência, a não ser nas hipóteses que a legislação nos permite, que é a legítima defesa do estado de necessidade. Então, o que eu recomendo é procurar a Polícia Militar, procurar a Polícia Civil, procurar a assistência social. A gente tem um núcleo hoje muito efetivo de combate à violência doméstica e as vítimas não precisam ter medo de procurar esse núcleo. Hoje, a legislação em relação à violência doméstica e familiar praticada por homem contra mulher, ela é muito rígida e muito efetiva. Claro que a gente ainda tem muitos passos a galgar, principalmente em relação à mentalidade, mas a gente efetivamente hoje já tem uma resposta rápida e efetiva do Estado em relação à violência doméstica. Então não é a solução partir para uma vingança particular.